verso 5, diz o seguinte: Pedro estava guardado no cárcere, ou seja, ele estava preso, né? Mas havia oração incessante. Diga comigo assim: havia oração incessante, né? Ele estava preso, estava vivendo um grande problema. A gente vai ver aqui como que foi sério esse momento que ele viveu, né? Isso aqui foi um divisor de vida, divisor de água na vida do Pedro, né? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia oração incessante, ok? Então, olha só, irmãos. Quer ver? Coloca a mão no seu coração, quero orar por você. Deixa esse texto aberto aí. Espírito Santo, se o Senhor não revelar essa palavra, nós perdemos o nosso tempo aqui. Se o Senhor não falar no nosso coração nessa noite, então, Senhor, esses 20 minutos serão inúteis. Por isso que eu clamo em nome de Jesus, pela tua intervenção, pela revelação do Senhor. Fala no coração de cada líder nessa noite aqui. Sejam eles pais, sejam eles líderes de células, sejam eles patrões, sejam eles mães, sejam eles qualquer tipo de pessoa que exerce uma liderança, ainda que seja por uma pessoa só. Espírito Santo, fala no coração deles, revela essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, pessoal. Então, a situação do Pedro, que é bem conhecida, ele estava preso. O Tiago, o apóstolo Tiago, tinha sido morto à espada, não é? Então, havia um clima mesmo de perseguição muito grande. O Pedro estava preso. A Bíblia diz aqui, né, nesse texto que vocês estão aí com ele na mão, que 16 guardas se revezavam cuidando do Pedro. Nem precisava de tudo isso para cuidar do bichinho, né? Mas tinham 2 acorrentados nele, né, algemados nele, um de cada lado, a Bíblia diz, e 2 guardando a cela. Quer dizer, irmãos, impossível o Pedro sair de lá, impossível, ok? O que Deus colocou no meu coração que eu quero compartilhar com vocês? Agora pensa, a Bíblia diz que eram dias dos pães asmos. Logo depois da Páscoa tinha uma festa que durava 7 dias, que logo que terminasse, fica concentrado, não deixa o diabo te distrair, porque ele quer que você se distraia, para que você perca isso aqui, fica ligadão. Então, logo depois da Páscoa, não é? Tinha o dia dos pães asmos, 7 dias depois, então, o Pedro seria morto. Eles não queriam matar na festa, que seria ruim, não seria legal, não é? Então, vamos deixar passar esses 7 dias e a gente mata o cara, igual como a gente matou o Tiago. Então, irmãos, a sentença do Pedro já estava determinada. Daqui a 7 dias ia acontecer o pior. Quem está me entendendo? Ok? Não tem como sair, o cara está super preso, né? Não podia estar mais preso do que isso. Agora, vamos lá. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Aí o Pedrão está preso. O Pedro é uma das colunas, legal, né? Obrigado, que agora vocês vão me acompanhar. Valeu, vocês são demais, cara. Eu sou apaixonado por vocês. Agora, olha só. O Pedro, uma das colunas da igreja, esse cara não pode morrer. Não pode morrer, não agora. Não é? Irmãos, aí eu fiquei imaginando os irmãos, né? Acho que se eu estivesse lá, eu não sei. Mas eu fico imaginando os apóstolos. Pessoal, vamos libertar o Pedro. O meu tema nessa noite, dessa pequena meditação é: liberte o seu discípulo. Pode ser seu discípulo, pode ser seu filho, sua filha, né? Alguém que você lidera. Eu vou te ensinar um grande segredo hoje aqui, aleluia, amém? Não perca. Então, irmão, missão impossível tirar o cara de lá. Então vamos se organizar, porque é interessante que o texto diz assim, que quando o anjo veio ali, vocês conhecem a história, caiu a algema, abriu a cela, não é? Aí eles passaram pelas primeiras sentinelas, era um grupo de soldados, passaram pela segunda sentinela, chegaram num grande portão de ferro que abriu sozinho, aleluia, não é? Aí só que se fosse eu, para libertar o Pedrão, eu ia pensar, puxa, é impossível, e o Pedro tem que ser liberto, meu irmão, bora montar aqui um esquema,
não é? E a gente vai libertar o Pedro dessa prisão agora. A gente vai se organizar. Então é o seguinte, a gente vai levar uma dinamite, a gente vai começar de lá para... Assim que a gente tenta libertar, a gente tenta libertar de fora para dentro. Eu vou te mostrar que está errado. Tem que ser de dentro para fora. Esse é o segredo. Essa é a revelação do Espírito Santo. Então, a gente traria a nossa dinamite e colocaria naquele grande portão. E pedaço de ferro para todo lado. Entramos. Agora tem a segunda sentinela. A gente metralha todo mundo. E aí tem a segunda. Sabe aqueles filmes de Hollywood? Mas tem a cela. A gente já vai com o nosso pé de cabra e arrebenta aquela cela. O Pedro está ainda preso entre dois soldados. A gente mata os dois. E corta aquelas algemas. Pronto, o Pedro está liberto. Assim que a gente faria. Irmãos, parece brincadeira, mas é assim que espiritualmente a gente faz. A gente tenta libertar a pessoa de fora para dentro. A gente tenta convencer a pessoa na marra, que é onde ela está errado. E a gente briga com ela, a gente às vezes rompe um relacionamento com ela. Irmão, na ânsia de querer libertar aquela pessoa, a gente acaba matando aquela pessoa. Quem está me entendendo? Se eles fizessem isso, vocês concordam que eles matariam o Pedro? Sim ou não? Matariam o Pedro. Não daria certo. Matariam o Pedro e seriam mortos. Como foi a libertação do apóstolo Pedro? Irmãos, isso é uma revelação. A libertação do apóstolo Pedro, ok? Foi de dentro do Pedro para fora. Agora, qual que foi o segredo? Havia oração incessante por parte da igreja a Deus pelo Pedro. Enquanto a igreja estava orando, agora escuta bem, não é qualquer oração, diga comigo, oração incessante. Não é aquela oração que você ora e tal, e ora de novo, e ora, aí cansa e para de orar. Não. O que é uma oração incessante? Para libertar o seu discípulo, não é? Para libertar essa pessoa da sua célula, para libertar a sua filha, o seu filho, para libertar o seu marido dessa situação, ou a sua esposa, ou alguém que você ama. Qual que é essa oração? Irmãos, é uma oração, diga comigo, até que. Diga bem forte, até que. Eles não oraram por um tempo. Pessoal, nós já oramos. Agora seja feita a vontade de Deus. Muita gente faz isso, né? Ora. Aí o cara está lá morrendo e tal. Aí quando a pessoa vê assim que está de fila. Não vai. Agora o médico disse que não tem mais jeito não. Não, para parar de sofrer, bora liberar. Irmão, eu não libero ninguém. Eu oro até que. Quem libera é Deus. Porque, meu irmão, se vai ter que morrer mesmo, não é? Deixa lá. Aí depois vai descansar, aleluia, para sempre. Mas a minha parte é orar até que. Quem está me entendendo? Orar até que. Agora olha só. Eles oraram até que. Oraram até que. E o que aconteceu? Vamos ver? Vamos ver comigo? Vamos ver comigo o que aconteceu? De dentro para fora e não de fora para dentro? Se for de fora para dentro, vai dar erro. Você vai matar o objeto da sua libertação. E você pode se prejudicar também. Não funciona. Então vamos ver aqui, gente, como que é lindo isso. Primeira coisa que aconteceu, então a libertação, diga comigo, a libertação correta é de dentro para fora. Então não é grande portão, segunda sentinela, primeira sentinela, grade, algema. Não, você vai ver. Começa no coração do Pedro, aí depois caem as algemas, depois abre a cela, depois eles passam pela primeira sentinela, pela segunda sentinela e o portão se abre sozinho. Quem está me entendendo? A libertação de Deus não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Vamos ver. Então a primeira coisa que aconteceu, quando eles estavam orando ali, diga comigo, paz. Versículo 6, quando Herodes estava para o fazer comparecer, né, para ser julgado e morto, nessa mesma noite, olha só, irmão, no último momento, nessa mesma noite estava Pedro, o que ele estava fazendo? Dormindo entre dois soldados, ligado por duas algemas, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Irmão, vamos lá, deixa eu te falar uma coisa, a pessoa precisa de libertação, é um marido
apaixonado por uma mulher lá fora. E aí eu vejo a esposa brigando, e aquela crise dentro da casa, e todo mundo brigando, aquela loucura. Irmão, ele está cada vez mais preso, esse cara. Está cada vez mais preso. Como que tem que ser a guerra? Tem que ser com uma oração incessante. O que é que vai acontecer? Primeira coisa, vai acontecer dentro do coração dele uma paz que excede todo o entendimento. O Pedro está lá, irmão, entre dois soldados. Os caras estão lá e tal, de sentinela. E o Pedro está encostadinho no ombro de um assim, ó. Se aconchegou, dormiu. O cara vai morrer amanhã, meu. O que você faria se você for? Vai morrer amanhã, viu? Amanhã não tem jeito. A mesma espada que cortou a cabeça do Tiago vai cortar a sua. Não tem jeito, ninguém te tira daqui. Amanhã você morre. Eu vou dormir. Irmão, eu creio que aqui já foi o primeiro efeito da oração. Da igreja incessante, a igreja orando, jejuando, a igreja crendo, orando, tomando posse das palavras, em vez de ficar murmurando, reclamando, por que o Pedro injustiça? Deus não está vendo a situação. Em vez de eles estarem murmurando, eles ficaram orando a promessa do... E aí, irmão, o que aconteceu? O Pedro sentiu paz. A pessoa que você está libertando vai começar a sentir uma paz. Quem está me entendendo? Irmãos, isso é chave na libertação. A pessoa começar a ficar tranquila, aterrissar, né? Sabe, sair daquela crise e descansar no Senhor. Entende? Primeira coisa, então qual que é a primeira coisa que acontece? De dentro para fora da libertação, o que acontece? Se você estiver orando, paz. Então pense na pessoa que você quer libertar agora. E se você orar incessantemente por ela, ela vai se acalmar. Quem está me entendendo? Ok? Segunda coisa que vai acontecer, que é também muito chave na libertação, de dentro para fora. O que vai acontecer no coração dela? Diga comigo, alegria. Olha o que diz aí o versículo 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na costa, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Agora vamos lá, pessoal. O que vai acontecer quando a gente está orando ali, sem cessar? A célula está orando, a família se uniu e está orando por essa causa, por essa libertação, seja lá qualquer for o problema. Talvez seja doença, talvez seja vício, talvez seja, como eu falei, adultério, seja lá o que for. A pessoa está envolvida, está presa, não tem jeito de sair. Os guardiões estão lá, algemados nela. Tem uma cela, tem um grande portão, tem sentinelas. Impossível. Ore sem cessar. Ela vai começar a sentir essa paz. Agora escuta bem. A segunda coisa que vai acontecer, deixa eu profetizar na sua vida. Deus falou tanto no meu coração assim, o que vai acontecer com as pessoas que eu estou orando? Essa luz que entrou na cela, sabe o que significa? Novas ideias. Sabe por que às vezes a pessoa está tão focada, a pessoa que você está orando, ela está tão focada nisso, nessa situação que ela está vivendo, sei lá qual que é, não é? Ela está tão concentrada nisso. Aí você está orando lá, o pau está quebrando, você não desiste. Parece que você está orando e a situação está piorando na vida dela. Mas você não, oração sem cessar. Aí você ora. Sabe o que vai acontecer? A segunda coisa, vai vir uma luz. Ela vai começar a ter uma ideia. Irmãos, ela vai começar a sonhar com novas coisas. Sabe entender o que eu estou falando? Com uma nova esperança. Vai brilhar. Ela vai começar a pensar em outras coisas boas. Porque às vezes a pessoa está focada só naquilo ali, ó. Só naquilo ali. Mas quando você ora por ela, vem a luz do Espírito Santo. Porque essa palavra luz aqui significa revelação. Significa uma nova ideia. Significa uma nova maneira de pensar. Quem está me entendendo? E aí você começa a sonhar. Irmãos, olha, eu vou te falar uma coisa. No meu caso, eu sei que a igreja orava por mim. Os meus avós, os meus pais oravam por mim. E eu cada vez mais preso nas drogas. É interessante. Eu fui perdendo a esperança. Eu fui perdendo a luz. Eu fui perdendo a alegria de viver. Quem está me entendendo? E eu sei que uma das coisas que aconteceu na minha vida, eu voltei a sonhar. Entende? Eu voltei a sonhar. Eu continuava viciado, eu continuava preso ali. O Pedro está preso ainda. A luz entrou dentro da prisão. Quem está me entendendo?
O Pedro está preso. Eu estava preso ali ainda no vício, mas eu comecei a pensar diferente, porque eu não pensava mais em nada. Eu não sonhava mais com nada, não tinha luz mais para nada, não tinha mais ideia nenhuma, não tinha mais nem esperança, eu estava cada vez mais no fundo do poço. A droga era alguma coisa que eu usava e me dava uma alegria rapidola, era um paliativo, por isso que eu usava. Mas de repente, eu comecei a sonhar de novo, comecei a sonhar com grandes projetos, eu comecei, eu tirei o foco daquilo ali. Eu já saí do lugar, eu já procurei outras coisas. Quem está me entendendo? Irmão, quando você está orando por essa pessoa, é um processo. A gente quer assim, não. A gente quer chegar lá com a metralhadora, eu estou falando, é sério. Vai, derruba, pega a dinamite, e derruba o portão. Pega, não funciona. A gente está colocando essa pessoa cada vez mais lá dentro. A gente está piorando cada vez mais a situação dessa pessoa. A gente está piorando, ela está cada vez mais presa. Não, você não liberta ninguém assim. Quem está me entendendo? Irmãos, deixa eu te falar. Eu não sei qual que é. Eu queria poder entrar na sua cabeça e saber qual que é. Por quem que você está orando, não é? Quem que você quer libertar? Quem é o seu Pedro? Qual é a prisão do seu Pedro? Se ela é tão impossível quanto a do nosso Pedro aqui. Queria ver, mas eu quero só te dizer isso. Se você orar sem cessar, se você orar até que, se esse jejum não for um jejum de 21 dias, nem de 40, mas for um jejum até que. Eu lembro que eu viajei não vou falar o nome. Eu viajei com um pastor, amigo meu. E quando eu voltei, eu não sabia disso. Na volta da viagem, nós paramos para almoçar. Eu, a Meila, não é? O pastor Ricardo estava comigo também, e a Márcia, e esse casal. E a gente parou para almoçar. E quando deu determinada hora lá, ele olhou no relógio e disse: amor, nossa hora. Aí eu, pensa, tinha acabado de chegar a quipanha, né? Quentinha. Aí eu disse: mas vamos comer primeiro, moço. Só um pouquinho, pastor. Irmãos, ele saiu ali, foi ali para o cantinho do restaurante. Tinha um monte de gente lá. Ele dobrou o joelho com a mulher ali. E eles oraram. Eu disse: meu irmão, o cara é crente mesmo. Porque eu ia fazer só uma oração: Senhor, muito obrigado pelo almoço. O cara precisa sair lá para o canto, orar pela comida. Fica até com vergonha. Mas depois que eu fui conversar com ele disse: não, pastor. Não, na verdade, a gente estava se conhecendo naquele tempo. Ele falou assim: não, na verdade, eu estou orando pelos meus filhos. Todos os dois estão longe do Senhor. E todos os dois estão sofrendo muito. E a gente fez um propósito de oração, meio-dia, onde nós estivermos. Se nós estivermos lá no meio do shopping, lá dentro do avião, a gente vai ajoelhar. E a gente vai orar até que isso aconteça na nossa vida. Irmãos, eu tive o privilégio de acompanhar todo o processo. Foram anos. Meio-dia, esse camarada se ajoelhava onde ele estava e orava com a esposa. Irmãos, nós vimos o milagre que aconteceu na vida dos filhos. É incrível, é incrível. Não vou falar os detalhes, porque senão vocês vão começar vai começar a vir um espírito de adivinhação. Mas é incrível, é lindo. Até que eles estavam orando. Aí veio a paz no coração do Pedrão. Para a pessoa ser liberta, ela primeiro tem que estar em paz. Aleluia. Porque senão ela não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Então quando você ora, aí vem o Espírito Santo e deixou o Pedro com sono. Aí depois eles continuaram orando. Aí veio aquela luz. Aquela luz significa: tem esperança e umas novas ideias. Eu vou fazer isso. Eu vou, novos sonhos. Legal. E a pessoa sai daqueles pensamentos que estão limitando a vida dela. Quem está me entendendo? Terceira coisa que aconteceu na vida do Pedro. Diga comigo: autoridade. Olha o que diz o versículo 8. Só a primeira parte do versículo 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te, né, te veste e ata as tuas alparcas. O que é alparcas? Sandálias. O que sandália tem a ver com autoridade?
A sandália, já falei aqui algumas vezes, que a sandália diferenciava o escravo dos senhores. O escravo não podia usar sandália. Por isso que o filho pródigo não tinha sandália. O pai dele disse: ponham uma sandália em seus pés, porque ele é príncipe, ele não é escravo. Quem está me entendendo? Então quando o anjo chega ali, deixa eu te falar uma coisa, isso vai acontecer com a pessoa que você está orando. Sabe por quê, irmãos? A pessoa entra numa assim: eu errei, é assim que eu vivia, escravo do diabo, eu pequei, eu fiz muita coisa errada, eu não mereço nada de Deus. Não, eu não sou nada. Não. Quando você está orando por essa pessoa, ela precisa dessa revelação de que ela é filho de Deus. E ela tem autoridade sim, ela não é escrava não. Quando o anjo entra ali, ele diz: coloca a sandália no seu pé, porque você vai sair daqui como príncipe. Você não é escravo, Pedro. Quem está me entendendo? Entende? Essa revelação da nossa autoridade contra Satanás. E eu tenho falado todo domingo sobre isso, que o Senhor nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões, em todo o poder do inimigo, e nada nos fará dano algum. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Quando você começa a orar sem cessar por uma pessoa, escuta bem o que eu estou te falando. Ela vai se acalmar, ela vai começar a ter novos sonhos e novas visões e novas esperanças, ela vai se alegrar. Aleluia! Vai acontecer alguma coisa na vida dela, não é? Porque também o anjo falou para ele: levanta-te, né? Não só entrou luz, mas ali no versículo, na segunda coisa, que é alegria, ele mandou: levanta. Então sai dessa depressão, sai dessa deprê, não é? Levanta daí, ergue a cabeça, não fica para baixo não. Levanta, diga levanta. Não é? E aí sim, a autoridade que coloca as sandálias no pé, ok, queridos? E a última coisa aqui, identidade, ok? A parte B do versículo 8, ele assim o fez, né? Então ele colocou as sandálias no pé. Aí olha só, disse-lhe mais o anjo: lança às tuas costas a tua capa e segue-me. Olha aqui para mim, ó. A capa era... Sabia que a capa era uma identidade? Até uma vez o Jacques pregou aqui, achei tão legal. Eu já sabia disso. Os cegos, por exemplo, tinham uma determinada capa, não é? Então, os mendigos, né? Os cegos também, eles eram diferenciados pela sua capa. É interessante que quando Elias estava sendo levado, arrebatado, o que ele deixou como o símbolo do ministério dele para o Eliseu? A capa, era a identidade dele. Você vai ter o meu mesmo ministério, toma aqui a minha identidade, não é? O apóstolo Pedro pediu, quando ele estava na prisão, duas coisas só para o Timóteo. Quem lembra? A capa e os pergaminhos, não é? Então, a capa é a nossa identidade. Deixa eu falar uma coisa aqui para ti. Sabe o que o diabo tem distorcido na vida da pessoa que você está orando por ela? A identidade dela. Ela perdeu a identidade. No meio do caminho, ela não sabe exatamente o propósito da vida dela. Irmãos, a pior coisa do mundo é viver sem propósito. A pessoa que perdeu o propósito de viver, que ela não sabe mais o que ela está fazendo aqui, que ela está vivendo um dia após o outro. Irmãos, essa é o pior tipo de morte. Não é? Só tem uma coisa pior do que morrer: é viver sem propósito. Quem está me entendendo? E aí, quando eles estão orando ali por aquele discípulo amado, pelo Pedro, não é? Vem para o Pedro a revelação: pega a tua capa, não deixa a tua identidade aí não, pega a tua capa e me segue. Quem está me entendendo? Irmãos, e o que é que vai acontecer? Aí sim, o seu discípulo, seu filho, sua esposa, sei lá, sua sobrinha, seu sobrinho, sei lá quem for, aí sim ele vai conseguir seguir a voz do Espírito Santo. Quem está me entendendo? Porque aí, é interessante, todo esse processo, olha só, o Pedro, paz por causa da oração. O Pedro, alegria por causa da oração. O Pedro, autoridade por causa da oração. Agora o Pedro, identidade, propósito. Eu sei porque eu estou aqui, não posso morrer ainda, por causa da oração. Igual o apóstolo Pedro: não vai acontecer nada com ninguém. É muita ousadia do Paulo, né? É muita ousadia. Pessoal, todo mundo tranquilo, ele é o prisioneiro no navio.
Ele está lá com a bola de ferro pendurada. Ele consegue subir na mesa e diz: pessoal, todo mundo tranquilo, ninguém vai morrer aqui, porque o anjo de Deus, a quem eu sirvo, de quem eu sou, esteve comigo me dizendo que eu preciso chegar em Roma. Então vocês são a tripulação, eu não posso chegar nadando, vocês não vão morrer porque vocês precisam me levar até lá. Pode ficar tranquilo, quem estiver comigo não morre. Sabe, é muito saber quem eu sou, é muito saber o meu propósito na vida. Irmão, nada desanima um homem que sabe aonde ele está indo. Nada coloca, levanta daí, rapaz, porque você sabe onde eu estou te levando agora. Levanta daí, Pedrão. Quem está me entendendo? Aleluia. Amém. Aí sim, esse cara cheio de paz, cheio de alegria, cheio de autoridade, cheio de identidade, ele é capaz de ouvir. Aí o anjo diz para ele assim: agora me segue. Entende? Aí essa pessoa vai conseguir sair desse lugar. Agora me segue. E ele foi seguindo o anjo. E ele foi seguindo. E lá vai ele seguindo. Quando o anjo chegou ali, na porta principal, naquele grande portão que a gente teria destruído com uma dinamite, o portão se abre sozinho, aleluia. A libertação é de dentro para fora e não de fora para dentro. Você não vai libertar ninguém na marra. Tem que começar no coração da pessoa. Guarda isso no seu coração aí. Irmão, já falei sobre libertação tantas vezes. Amo esse tema libertação. Mas eu fiquei tão impactado com isso hoje, quando Deus falou isso no meu coração. Filho, a libertação não é de fora para dentro, não é você que opera a libertação. A libertação começa dentro da pessoa que você está orando. Começa dentro dela. Eu dou paz, eu dou alegria, eu faço levantar, eu revelo o propósito dela, a identidade dela, eu faço ela entender que ela é uma autoridade, aí ela consegue reagir, aí ela vai conseguir ouvir a voz do anjo, aí ela vai conseguir sair pelo portão principal. Quem está me entendendo? Agora escuta para terminar, escuta. Nada disso teria acontecido sem um detalhe. Diz: meu Deus, isso é muita revelação. Ele falou assim para mim: percebeu? Aí ele fez uma pergunta para mim: percebeu o que aconteceu? Aí eu falei: percebi. Ele falou: não, você não percebeu. Nada disso teria acontecido sem unidade da igreja. Irmãos, a igreja estava unida na casa do João Marcos, orando por um propósito, pela libertação. Qual que era a prioridade? A prioridade daquela igreja, daquela família, daquela célula, daquele grupo. Sabe, é um tiro inteligente. Sabe aquele tiro do, como é que chama daquele cara, aquele atirador de elite? Hã? Atirador de elite, chama? Esse mesmo. A gente não pode errar. Tiro inteligente. O nosso alvo. E ele estava orando. Irmão, foi um negócio tão doido que aconteceu. Escuta. Foi um negócio tão doido que aconteceu. Tão maluco, tão improvável, tão impossível, tão sobrenatural, que nem o Pedro acreditou. O Pedro saiu da prisão pensando que ele estava sonhando. Ele falou assim: eu pensava que eu estava tendo uma visão. Ele não acreditou. Irmão, eu profetizo na sua vida, na vida do seu discípulo, na vida dos seus filhos, do seu marido, da sua família, que eles não vão nem acreditar. Eu não acredito. Eu falei para a Meila esses dias, um dia desse eu estava com a Meila, esses dias agora, eu falei: amor, é como se não fosse eu que viveu como escravo das drogas por tantos anos da minha vida, desde os 14 anos de idade até os 26, quando eu me converti. É como se não fosse eu, porque não tem nenhum sentido para mim. Pensa, irmãos, eu fumava 1, 2 carteiras de cigarro por dia. Pensa, o Jacques está dizendo 3 aí, ele, né? Pensa, gente, eu fumava assim. Hoje, às vezes eu passo num lugar, chego num lugar, eu sinto cheiro de cigarro.
Cara, não era eu. Eu estava preso, eu era prisioneiro. Era prisioneiro. Entende? O mesmo Deus que me libertou vai libertar o seu Pedro. Não importa, irmãos. A minha prisão era uma prisão intransponível. Alguém falou assim para minha mãe uma vez: Miraci, entrega o Jackson para Deus. O entregar para Deus era desiste. Não tem muito crente que fala isso. Não, entreguei para Deus. Desistiu. Às vezes desistiu. Não foi nada de entregar para Deus. A minha mãe disse, ela dizia sempre assim: o meu filho é o meu dízimo. Quando ele nasceu, eu dei ele para Jesus. É por isso que eu estou reivindicando. Nunca eu vou desistir dele. Graças a Deus. O Jackson estava preso entre duas sentinelas, amarrado por duas algemas. Tinha uma cela, tinha a primeira sentinela, a segunda sentinela, um grande portão. Mas a igreja, havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. Aleluia. O anjo invadiu a minha prisão. Amém? Agora escuta, qual que é o segredo dos segredos? Unidade. Unidade. Você não vai libertar um discípulo sem unidade. Irmão, tá orando lá pelo irmão. Aí já começa a porque não sei o que, a culpa é dele mesmo. Aí começa as discussões teológicas. Matou o bichinho, matou o preso na prisão. Passou os dias dos pães asmos, passaram os 7 dias e ele já foi enforcado, porque essa igreja não ora com unidade. Você está lá orando por um caso, sei lá, pelo marido, ou um caso de adultério na família, aí já começa as brigaiadas. Irmão, não vai ganhar essa batalha. A casa dividida acabará em ruína. O reino dividido não prevalecerá. Então, o grande segredo, porque funcionou, porque eles eram um com Jesus. Amém, queridos? Pais e filhos, né? Nós já aprendemos, eu e a Meila, orando pelos filhos, orando por uma situação dos filhos. A culpa é tua, porque você fala, a culpa, o diabo, coitado do filho miserável. A gente aprendeu, amor. A culpa é do capeta. A nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos nos unir e vamos colocar esse capeta para correr da vida dos nossos filhos. Quem está me entendendo? Até que aconteça. Até que a luz entre, até que ele entenda a autoridade dele, até que ele entenda a identidade dele, até que ele comece a ver a esperança, até que ele se levante, até que ele saia dessa prisão. A gente vai orar até que, quem está me entendendo?